E aí pessoal, como é que vai? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, né? Galera, hoje eu vim trazer para vocês aqui uma review sobre um livro que eu mencionei anteriormente, há uma semana eu acho, mais ou menos, não tenho certeza. Mas quando eu falei sobre ele eu estava mais ou menos na página 50 e a minha experiência de leitura até isso aí foi assim horrível, sabe? Eu bati bem pesado nele, sabe? Só que agora que eu finalmente terminei, eu tenho uma outra opinião. O livro trata-se desse aqui, é o Até o Fim, do Harlan Coben. Coben é um autor bem famoso, sabe? E eu não conhecia ele, né? Não faz exatamente parte do espectro de autores que eu geralmente busco. Inclusive esse livro não fui eu quem comprou, foi um presente. E eu pesquisei um pouco sobre o autor, também há toda uma propaganda sobre ele, né? Vocês podem observar que na capa já o título do livro é minúsculo, né? Até o fim a gente mal vê, enquanto que o autor ele está em evidência. E a razão disso, claro, é porque é um autor de renome e a editora procura vender mais o autor do que a obra. É uma ferramenta de marketing. Então, eu esperava bastante dele, né? Ele é um autor extremamente premiado também, e então eu tinha razões para esperar muita coisa. Só que até a página 50, mais ou menos, esse livro ele é muito ruim. Assim, pelo menos para mim ele foi terrível, né? Eu tenho aqui uma colinha que eu fiz, né, para não perder o fio da meada. E veja só o que eu anotei sobre as minhas primeiras impressões. Primeiro é que a escrita dele inicialmente eu achei extremamente chata e arrastada. O início foi realmente muito difícil. Os personagens muito estereotipados, sabe, são muitas figuras que eu já vi em outros lugares e a referência que vinha à minha mente era de séries baratas, principalmente séries policiais. Inclusive eu anotei aqui, ó, nesse campinho em amarelo, que sentia que estava assistindo uma série barata, uma série comercial da Netflix, mas bem poderia ser daquelas estilo NCSI, né, que assim, são horríveis, mas são feitas para vender e vendem. Então há esses personagens que a gente já conhece, são sempre os mesmos, muitas frases de efeito, muitos clichês e um mistério que sinceramente me pareceu muito pouco envolvente de início, mas isso até a página 50. Felizmente eu estava muito afim de terminar isso aqui, estava muito afim de concluir a leitura, apesar da péssima impressão inicial. E isso acabou se provando ter sido uma ótima decisão, né? Depois dessas 50 páginas, a coisa começou a melhorar, né? Lentamente, mas começou. E também aumentou, claro, a minha abertura pessoal para a narrativa, o que com certeza influenciou bastante na minha experiência. Tivemos ali a partir da página 100, eu diria, né, que foi quando eu realmente comecei a me empolgar com a coisa, e comecei a gostar de fato. Tivemos vários acertos dramáticos por parte do autor aqui na narrativa. A história do Hank, por exemplo, que é um personagem totalmente coadjuvante. Ele é mais mencionado
do que aparece de fato. Mas a história dele, ela é assim muito legal, extremamente importante para o final da narrativa. E, cara, eu ainda acho que é o melhor, se não for o melhor, um dos melhores elementos em toda a história. Tem uns pontos dela, inclusive, que assim são absurdamente geniais, sabe? Valem a leitura. Esse personagem aqui, que inicialmente era secundário, faz valer muito a leitura, e olha que ele mal aparece. E tem outros fatores, claro, mas esse daqui sem dúvida é o principal. O mistério, ele acaba ganhando camadas, né, tridimensionalidade, que impulsionam a leitura. A gente começa a querer descobrir o que danado está acontecendo, porque são tantas pistas jogadas, são tantas coisas sendo desconexas, aparentemente desconexas, né? E numa escala tão grande que a gente quer saber o que danado aconteceu, né? O que de fato é a verdade nessa história toda. E, bom, isso é muito bom. Eu acho que esse ganho de profundidade foi extremamente necessário e é o mínimo esperado aqui, né, para um autor prestigiado como esse. E ele soube fazer muito bem, apesar de que eu gostaria de que isso tivesse começado desde o princípio, né, que ele tivesse apresentado essa profundidade desde cedo, mas para mim, infelizmente, não. A leitura também ela acaba tornando-se mais fluida, mais envolvente, né? Os personagens menos toscos, como eu disse, o mistério ganha tridimensionalidade e os personagens eles também ganham essa terceira dimensão, o que os torna muito mais palpáveis, muito mais fáceis de gerar identificação, empatia, conexão, né? Essa é a palavra aqui é chave, conexão. E um livro, um romance, um drama, na qual nós não conseguimos nos conectar com os personagens, assim, é horrível, né? Então é necessário haver essa relação entre leitor e a pessoa ficcional que, que está atuando, né, na narrativa. Chegamos então ao desfecho do livro e aqui foi um momento, eu não sei dizer exatamente em que página o desfecho, vamos dizer ali mais ou menos na página 200, né, para termos uma referência. É o momento em que eu pelo menos não consegui mais parar a leitura, não dava mais, eu tinha que terminar, inclusive eu terminei muito rápido depois que eu cheguei no desfecho, sei lá, acho que em menos de uma hora, né, provavelmente, bem menos. Por quê? Porque eu queria descobrir, né, o mistério, como eu disse, porque os personagens já tinham gerado a conexão necessária, porque a leitura estava fluida o suficiente, estava se desenrolando bem, num ritmo muito bom, o ideal eu diria até, e não dava mais para parar. A gente vai chegando no final de toda a investigação. Esse, eu esqueci de falar, né? Esse é um romance policial. Eu esqueci de falar o principal. Isso aqui é um romance policial. E a gente vai chegando no final. Vão acontecendo certas reviravoltas que são muito bem pensadas, né? São plantadas pistas que são um pouco dissimuladas para desviar nossa atenção e tudo, mas a gente chega no final e tudo o que a gente montou na nossa cabeça acaba se desfazendo. É simplesmente impressionante. Apesar dele não ter mostrado que sabe começar uma história, esse autor aqui
provou que sabe terminar. É simplesmente fantástico tudo que ele faz no desfecho desse livro, sem deixar nenhuma ponta solta de tudo que ele apresentou. E, bem, é muito, muito bacana. Tudo que acontece no final aqui é muito, muito bem feito. É surpreendente mesmo. Eu diria até que faz valer, né? É um dos pontos que fazem valer a leitura. A minha conclusão, né, bem para a gente não se estender mais, é que esse com certeza não deve ser o melhor livro do autor. O início, ele, como eu cansei de repetir, ele não é legal, né, mas o livro vai melhorando até o fim. E essa leitura pode ser muito, muito divertida, né, depois que a gente se conecta com ela. Depois que a gente se permite aproveitar uma conexão com ela. Claramente, esse daqui não é um livro muito profundo e não foi feito para isso, apesar de ter umas sacadas bem geniais até, e com grande espaço para discussão. Mas ele é feito para ser um livro de entretenimento, né? É o tipo de leitura ali que a gente faz quando quer uma coisa um tanto mais leve, né? Do que, por exemplo, sei lá, um Machado de Assis da vida. Mas é sinceramente uma ótima experiência. Pode ser, né? Uma ótima experiência. E, bom, se você está buscando um livro assim, um romance policial mais tranquilo, mais rápido, e não se importa de aguentar umas páginas um pouco chatas ali no início, eu diria que esse aqui é um excelente livro, uma excelente recomendação de leitura e vale bastante a pena, ok? Me conta aí nos comentários se você já leu, se você, não necessariamente esse livro até o fim, mas outras obras do autor Harlan Coben. Diz aí o que é que achou, se gosta desse autor, se não gosta. E, bom, se tem alguma recomendação de leitura para mim, eu vou adorar ler todos os comentários, todas as sugestões, ok? Fui!